Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Jusley, e hoje eu vou lançar uma curiosidade bíblica, na qual dois livros, ou os evangelhos, tratam, e que é a questão do suicídio de Judas, ou se ele se precipitou e se jogou em um precipício, e ali o seu corpo, as suas entranhas se abriram e ele morreu dessa forma. Porque vem essa questão quando a gente lê primeiro o livro de Mateus, Mateus capítulo 27, para vocês terem uma ideia, ele traz o relato de Judas. Lá fala que ele se enforcou, diz assim: quando Judas, que o havia traído, isso Mateus 27, versículo 3, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e se enforcou. O outro texto parece um pouco contraditório. Ele está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, ou seja, ele se lançou ou pulou, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. E aí surge a questão: Lucas de fato ou ele se enforcou, ou Lucas ele pulou no precipício de cabeça e ali ele morreu? São essas duas questões. Mas quando a gente dá uma olhada na história, e se a gente pegar o livro A Mensagem de Atos até os confins da terra, de John Stott, ele traz uma explicação plausível para esses dois textos. Ele diz assim: primeiro nós precisamos analisar a forma como morreu Judas. Conforme eu falei para vocês, Mateus escreve que ele cometeu suicídio. Retirou-se e foi enforcar-se. Já Lucas escreve que ele, ou seja, Lucas no livro de Atos, escreve que ele precipitando-se, rompendo-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, conforme versículo 18, parte B, do capítulo 1 do livro de Atos. Bom, as primeiras tentativas da gente tentar harmonizar essas afirmações, elas remontam pelo menos ao tempo de Agostinho. E só para vocês terem uma ideia, é perfeitamente possível supor que depois de se enforcar, seu corpo caiu de cabeça para baixo, e o significado comum disso é de prenes, da palavra grega prenes, presumindo-se que a corda ou o galho se quebrou ou se vergou. E possivelmente aqui ele estava próximo a um precipício. Então, seguindo outra derivação de prenes, que a tradução BAGD declara linguisticamente possível, e ambos os casos diz que a corda se rompeu. Bom, tem outros autores também que definem, que tratam isso aqui, porque se você for ver o livro de Atos ou o livro de Lucas, que foram escritos, os dois foram escritos por ele mesmo, né, a gente tem uma ideia de que logo no capítulo 1 do livro de Lucas, a gente pegar lá no capítulo 1, vou ler para vocês, só para vocês terem uma ideia, mas Lucas ele é bem rigoroso com relação à coleta de dados.
Então vamos lá. Ele diz assim que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram e conforme nos transmitiram que desde o princípio foram eles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhes por escrito excelentíssimo ó Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Então nós temos Mateus, que conviveu pessoalmente com Jesus Cristo, que foi uma testemunha vital, que presenciou não só a morte ou os fatos que aconteceram com Judas, mas também presenciou a morte de Jesus. Então ele tinha mais facilidade porque ele estava a par do que aconteceu. Já Lucas, quando ele escreve tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, ele, conforme eu falei para vocês, no capítulo 1, versículo 1 que eu li, ele faz uma pesquisa apurada. E ele faz um levantamento das pessoas, ele busca informações e diz uma história que quem conta um conto aumenta um conto. Né? Possivelmente alguém, né, narrou de uma forma diferente, como aqui está escrito no livro de Mateus, que fala que Judas realmente se enforcou-se. Então, por isso tem essas contradições. Essa é uma segunda hipótese, tá, meus irmãos? Já John Stott ele declara muito bem que possivelmente Lucas tenha se enforcado ali numa árvore que estava próxima de precipício, a galha quebrou e ele se espalhou lá embaixo, e tanto é que as suas entranhas apareceram, né? Tão grave foi a sua morte. E essa é a outra opção aqui, de que Lucas ele colheu essas informações, possivelmente alguém contou um pouco diferente. Tá bom? Fiquem com Deus, espero ter respondido esta dúvida que surge com muitos estudiosos, teólogos, com relação a se Judas realmente, de fato, suicidou ou se ele lançou-se de um precipício. Fiquem com Deus, um grande abraço, em Cristo Jesus nosso Senhor.